Muito bem, pessoal, dando continuidade ao tema como organizar o meu quadro horário semanal para o concurso da SpaceX, ainda não tendo saído o edital, eu vou buscar nesse vídeo aqui abordar o caso do indivíduo que ele está na escola, tá bom? E também o caso do indivíduo que ele tem todo o tempo dele à disposição do concurso, tranquilo? Então vamos lá. Se você não viu meu vídeo anterior, tem um card aqui em cima, recomendo você que dê uma olhada para que você já venha memorizando uma série de princípios que você vai usar para você montar o seu próprio quadro horário. Tranquilo? Então, muito bem, para o caso desse indivíduo aqui, eu criei a hipótese de um indivíduo que tem, por exemplo, um pouquinho mais de dificuldade na matéria de inglês e ele tem um pouco de afinidade com as matérias exatas, tá bom? Então vamos lá. Tentando aplicar aqueles três princípios maiores que eu falei no vídeo anterior, o primeiro deles sendo você tentar estudar o quanto antes as matérias que você tem menos afinidade. O segundo, que é você buscar espaçar as matérias na semana, do tipo você não passar muitos dias sem estudar aquela matéria. E o terceiro princípio, que é você buscar, se for possível, intercalar matérias de um cunho mais de exatas entre as matérias de humanas. Eu busquei adaptar esse quadro horário da melhor forma. Um aspecto negativo que, na minha opinião, ficou para esse quadro aqui foi que em geografia não respeitou tanto o princípio do espaçamento na semana. Mas, de forma geral, todas as outras matérias, elas conseguiram ficar bem espaçadas, bem como teve legal ali a questão de intercalar uma matéria de exatas ali entre as de humanas durante a semana. E também ficou interessante o aspecto de dar uma puxada nas matérias que você tem um pouquinho mais de dificuldade, assim, de forma geral. No caso do inglês, foi a única matéria que, pelo indivíduo ter um pouquinho mais de dificuldade. No caso desse planejamento dessa semana aqui, ele estava estudando 6 horas por semana de inglês, enquanto que as outras matérias, ele está estudando 5 horas por semana, tá bom? Levando em consideração que redação ele vai estudar um pouquinho menos. Para todos os casos, eu visualizo que é interessante que o indivíduo tenha pelo menos 3 horas por semana de redação, e ele buscando fazer redações conforme é cobrado na SpaceX. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora um caso de uma inscrita que eu estou acompanhando, e para a primeira semana de estudos dela, a gente visualizou da seguinte maneira. Essa foi a forma como ela tem as aulas dela, tá bom? Nessa região que está em preto, esse é um caso real. Eu gostaria de informar que pro caso dela, ela me passou que geografia, matemática e inglês eram a maior dificuldade dela, inglês principalmente. Porém, as outras matérias, ela tem uma facilidade, ela já tem uma certa base, então ela tá tranquila quanto a essas outras. Principalmente português, ela me falou. Então, pensando nisso, eu busquei auxiliar ela no princípio de puxar para mais cedo no dia as matérias que ela tem um pouquinho mais de dificuldade. E essa foi a visão que a gente teve para a primeira semana dela. Sobre o treinamento físico, durante o quadro de estudos dela, o que eu indico é o seguinte: tá passando aqui na tela agora o que é cobrado no concurso, tá bom? Você precisa ser capaz de executar esses índices que são cobrados. O que eu recomendo principalmente é que você busque orientação técnica, tá bom? Busque um profissional da área, busque um médico, para que você tenha a noção se você não tem nenhum tipo de limitação que pode vir a te trazer problemas muito grandes caso você treine errado, tá bom? Vamos lá, voltando ao caso aqui, o caso real que eu tô falando. Essa foi a primeira semana que a gente observou para adaptar para o caso dela. E o que é interessante é o seguinte: durante essa primeira semana que ela conseguiu executar perfeitamente esse quadro horário, a gente observou que algumas coisas, mesmo seguindo os princípios que eu indiquei, elas poderiam ser adaptadas, tá bom? E para a semana seguinte ela me deu algumas sugestões do que ela gostaria de fazer para ela se sentir melhor estudando.
Então, quando a gente adaptou esse novo quadro horário aqui, que eu estou mostrando agora, foi o que mais veio a se adequar com a situação dela. Além da mudança da posição de alguns horários de estudo na semana, eu quero informar também que essa redação que foi colocada no domingo, esse tempo, mais um tempinho a mais de geografia no sábado, como vocês estão vendo, ali entre as 16h50 e 19h30, esse adicional de tempo de estudo aí, esses 2 tempos a mais, eles foram motivados porque na semana anterior foram tempos de estudo que não foram feitos, tá bom? Então, uma forma que a gente buscou de colocar nessa semana para compensar os tempos de estudo que não foram feitos na semana anterior foi de alocar esses tempos nessas posições aí, no final do dia de sábado ali de estudo e nesse momento no domingo. No final das contas, vocês vão observar que até o final, até a época do concurso, nessas primeiras semanas você muito mais faz resumos e compreende a matéria, e conforme vai se aproximando do concurso, mais tempo você vai estar se destinando a revisar e fazer exercício de revisão do que a aprender coisas novas. Então, como é um momento inicial ainda, você, primeiramente, conseguindo cumprir com essa quantidade de horas aula semanal para cada matéria, você já vai estar progredindo bastante. Não adianta você fazer o melhor método do mundo se você não é capaz de executar ele. Então, às vezes, o segundo, terceiro, quarto melhor método do mundo, que é o que você realmente consegue executar com plenitude, é o melhor método para você, tá bom? Para o último caso que eu citei, um indivíduo que ele está integralmente livre para o estudo do concurso da SpaceX, se observarmos essa situação, ainda estando um pouco distante do concurso, esse indivíduo poderia, por exemplo, ter o dia de domingo inteiro como descanso, como um dia livre, para que ele pudesse focar a mente dele naquele tempo de lazer que ele vai ter toda semana e ele utilizar isso a favor dele para ele cumprir com as metas dele. Eu tenho a intenção de ainda fazer um vídeo específico sobre técnicas interessantes para você ser disciplinado e manter a concentração, mas o que eu já posso adiantar é que durante a semana você tem que objetivar que você vai ter momentos livres durante a semana de lazer. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, vocês podem observar que o espaçamento das matérias como um todo na semana tá legal. Ficou um espaçamento bom das matérias. Bem como, de forma geral, foi possível intercalar matérias exatas com matérias humanas durante esse planejamento aqui. O que eu gostaria de relatar sobre esse exemplo desse quadro horário, que inclusive é do meu irmão, ele não está estudando para a SpaceX, mas eu usei ele como exemplo porque ele tem uma grande facilidade em história, ele tem muita base em história e em inglês. E se vocês observarem, essas são as matérias que têm menos horas disponibilizadas durante a semana para elas. História teria sido previsto na faixa de 5 horas por semana nesse caso. E no caso de inglês, 6 ciclos ali de estudo por semana. Já as outras matérias, como ele tem mais ou menos o mesmo nível em todas as outras, ele teria 7 horas por semana nesse caso aqui. Então vocês podem se balizar para construir o quadro horário semanal de vocês, seguindo essa mentalidade de você tentar prever ou um pouco mais de tempo para a matéria que você tem dificuldade, ou um pouco menos de tempo para a matéria que você tem muita facilidade. É uma alternativa também. Então, pessoal, de forma conclusiva, tentem sempre levar em consideração no planejamento de vocês 3 princípios básicos, que são o espaçamento das matérias na semana, tentar estudar o quanto antes as dificuldades e também tentar intercalar matérias que tenham uma mentalidade diferente, que é o caso de humanas e exatas, para vocês potencializarem o rendimento de vocês durante o dia a dia. Pessoal, então como vocês puderam observar, eu busquei mostrar nesses
vídeos sobre o tema geral, como organizar meu quadro semanal de estudos. Primeiro pensando na ideia de que a gente está um pouco afastado do concurso ainda não saiu o edital e a gente pode supor que talvez saia no final de abril, como foi no ano passado. E eu gostaria de que vocês apliquem esses conceitos na vida de vocês para vocês otimizarem o tempo de vocês na hora de estudar, tá certo? Além disso, digo que vou estar entrando numa fase agora que eu estava de férias, então talvez eu venha a postar vídeos com uma frequência menor, mas vou buscar estar passando um vídeo por semana ao menos. Fora, além disso, também faço acompanhamento em grupos de WhatsApp. Aqui na descrição tem um link. Caso você tenha interesse, pode acessar. Lá debatemos, entre outros candidatos, assuntos relativos ao concurso, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!